Olá! Hoje a nossa descida é para um dos cenários mais aterrorizantes já criados pela imaginação humana. O fundo do poço, literalmente, o inferno de Dante Alighieri. E fica a pergunta, né? O que será que existe lá no centro absoluto do inferno? É uma curiosidade que já dura mais de 700 anos. E a resposta, já adianto, não é o que todo mundo imagina com fogo e enxofre. Não, é algo bem, mas bem mais frio. Então vamos lá. A nossa jornada começa no nono círculo. Esse lugar reservado para os piores entre os piores pecadores. E é aqui que a gente se depara com uma história de traição. Uma história tão pessoal, tão horrível, que fica marcada na memória. Pois é, o último círculo do inferno não é aquele poço de fogo que a gente costuma ver por aí. Na verdade, é um lago imenso, completamente congelado, chamado Cócito. E aqui, os condenados não são queimados, eles estão congelados, presos para sempre numa paisagem que é tão fria, tão sem vida, quanto os corações deles foram um dia. E a primeira cena que Dante nos descreve é chocante. Ele vê duas almas presas no gelo, uma por cima da outra, e a de cima está literalmente roendo, devorando a cabeça da de baixo. Como alguém que devora um pão por pura fome. É uma imagem fortíssima. Bom, vamos entender quem são eles. O que está por cima é o Conde Ugolino. A história de Ugolino em vida é trágica. Ele traiu a cidade dele, Pisa, mas acabou sendo traído também pelo arcebispo Ruggieri. A vingança de Ruggieri foi cruel. Ele trancou Ugolino em uma torre com seus 4 filhos para todos morrerem de fome. Ugolino viu cada um deles morrer, e ele mesmo diz que a fome foi mais forte que a própria dor. Então, esse castigo eterno de roer o crânio de seu traidor é um espelho direto do seu pecado e do seu sofrimento. E isso nos leva a um conceito-chave no inferno de Dante, o contrapasso. A ideia é que a punição nunca é aleatória. Ela é sempre um reflexo simbólico do pecado. Às vezes, a alma sofre o oposto do que fez. Outras vezes, sofre exatamente a mesma coisa, só que para sempre. É como se o crime ecoasse pela eternidade na forma de castigo. Bom, vamos continuar. Conforme avançamos por esse mar de gelo, os castigos vão ficando cada vez mais estranhos e mais cruéis. Os pecadores estão presos no gelo das mais diversas formas. Alguns até conseguem chorar, mas para outros a situação é ainda pior. As lágrimas congelam no momento em que saem dos olhos, criando uma espécie de máscara de cristal que sela as pálpebras. Imagina só, não ter nem o alívio do choro. O frio aqui é algo que vai além do físico, ele congela a alma. E aí, Dante encontra uma figura, o Frei Alberigo, que conta uma coisa inacreditável. Ele diz que a alma dele já está ali no Cócito, mas o corpo dele continua vivo lá na Terra, sendo habitado por um demônio. Bizarro, né? Isso acontece na Pitalomeia, a área para os traidores de hóspedes. É um jeito de mostrar o quão grave é esse pecado para Dante. Trair alguém que te acolheu, que confiou em você dentro da própria casa, é algo tão baixo, tão vil, que o inferno não espera nem a pessoa morrer para buscar a alma. O corpo fica na terra, como uma casca vazia, enquanto a alma já está pagando pelo crime no gelo. Depois de atravessar todo esse deserto de gelo e desespero, finalmente, lá no fundo, à distância, uma forma começa a aparecer no meio da escuridão. Primeiro parece um moinho de vento gigante girando sem parar. E esse movimento gera um vento tão poderoso que é ele que congela o lago inteiro. Ou seja, o frio do inferno não é só uma condição do lugar. Ele está sendo criado ativamente por alguma coisa ou alguém que está bem ali no centro. Chegando mais perto, a visão fica mais clara. Aquilo não é um moinho. São 6 asas enormes, parecidas com as de um morcego. E elas batem sem parar, gerando 3 ventos gelados que são a fonte de todo o congelamento do inferno. E ali no centro de tudo está ele, o imperador do reino da dor, Lúcifer, preso da cintura para baixo no gelo, bem no epicentro do universo. Ele que foi o primeiro e o maior de todos os traidores, ao trair o próprio Criador. Mas ele não é um rei sentado num trono, ele é um prisioneiro em seu próprio domínio. A imagem de Lúcifer é impressionante. Ele é gigante. Perto dele, os outros gigantes do inferno parecem pequenos. Tem 3 rostos em uma só cabeça, uma espécie de paródia macabra da Santíssima Trindade. Cada rosto tem uma cor. Um é vermelho, outro é meio branco amarelado e o terceiro é preto. Dos 6 olhos ele chora, e as lágrimas se misturam com uma baba de sangue. E em cada uma das 3 bocas, ele mastiga eternamente a alma de um pecador.
Não é só um monstro, é um símbolo. Cada detalhe é feito para ser o oposto do divino, impotente, grotesco e aprisionado pelo próprio ódio. E quem são os 3 que sofrem esse castigo terrível? Na boca do meio, a principal, está Judas Iscariotes, que traiu Jesus Cristo. Nas outras 2 estão Brutus e Cássio, os homens que traíram Júlio César, o fundador do Império Romano. Ou seja, para Dante, ali estão os traidores supremos, tanto do poder espiritual quanto do poder terreno. Ok, depois de testemunhar a origem de todo o mal, a jornada ainda não acabou. E o mais estranho é que o único jeito de sair dali é continuando para baixo. A fuga é simplesmente bizarra. Dante e seu guia, Virgílio, precisam literalmente escalar o corpo de Lúcifer. Eles descem por seu torso peludo. Quando chegam na altura da cintura, bem onde ele está preso no gelo, eles passam pelo centro exato da Terra e nesse ponto a gravidade se inverte. Então eles precisam virar de cabeça para baixo e começar a subir pelas pernas dele. É uma loucura. Para escapar do mal é preciso atravessá-lo por completo. E assim, depois de toda a escuridão, da sujeira, do gelo eterno, eles encontram uma abertura e saem na superfície. A viagem pelo inferno acabou. E não termina com uma batalha épica, mas com uma escalada silenciosa e árdua de volta para a luz. E a última visão que eles têm ao sair é a das estrelas. Essa imagem final de esperança, depois do desespero absoluto, encerra a jornada pelo inferno. E fica a reflexão. Depois de testemunhar o fundo do poço, a punição máxima, o que significa poder finalmente olhar para cima e ver as estrelas de novo? É essa questão que fica no ar, sobre o caminho da danação de volta à luz.